O que vou revelar vai mudar tudo o que você acredita. Se enriquecer fosse apenas uma questão de matemática, todo engenheiro seria milionário. Mas não é isso que acontece, certo? Então surge uma pergunta: o que realmente separa os ricos dos pobres? A resposta pode te surpreender. Não são apenas os números, não é a planilha, não é a fórmula mágica. O que separa quem prospera de quem vive no aperto é o comportamento em relação ao dinheiro. É a forma como a mente humana lida com escolhas financeiras, com desejos, com medos e até com histórias que contamos para nós mesmos. É justamente sobre isso que vamos falar hoje. A ciência de ficar rico pela lente da psicologia, porque dominar a própria mente é o primeiro passo para dominar o dinheiro e a mente humana. O nosso cérebro não foi feito para lidar com dinheiro. Ele evoluiu para nos manter vivos, caçando, colhendo frutas e fugindo de predadores. Para nossos antepassados, não existia cartão de crédito, taxa Selic ou mercado de ações. Existia apenas a necessidade imediata de sobreviver até o próximo dia. E isso é importante de entender, porque significa que, quando tomamos decisões financeiras, muitas vezes não estamos usando parte racional do cérebro, estamos usando instintos primitivos, programados para resolver problemas de curto prazo. O psicólogo Daniel, ganhador do Prêmio Nobel, explica isso no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele fala dos dois sistemas que comandam as nossas decisões. O sistema 1 é rápido, automático e emocional. Ele entra em ação quando você vê uma promoção piscando em vermelho no shopping e já pensa: eu preciso comprar isso agora, sem nem avaliar se realmente precisa. O sistema 2 é lento, analítico e racional. É ele que calcula os juros compostos, planeja investimentos, faz contas e consegue projetar o futuro. O problema é que, na prática, o sistema 1 domina nossas escolhas financeiras. É por isso que tanta gente compra por impulso, sente medo irracional de investir e acaba repetindo os mesmos erros de dinheiro, mesmo sabendo que não deveria. Quer um exemplo simples? Pense em alguém que decide economizar. Ele promete: esse mês eu vou gastar menos, mas na sexta-feira à noite recebe uma notificação de desconto no aplicativo preferido de delivery. O sistema 1 assume o controle e diz então: você merece, é só hoje. O sistema 2 até tenta argumentar, mas geralmente perde essa batalha. Esse conflito interno explica por que ter informação não é o suficiente. Você pode saber exatamente quanto precisa investir por mês para se aposentar rico, mas se não entender como seu cérebro funciona, provavelmente vai cair em armadilhas emocionais no caminho. Como se o dinheiro fosse um idioma estrangeiro para o cérebro humano. Ele não nasceu preparado para falar essa língua, mas pode aprender. E o primeiro passo é reconhecer que nossas decisões financeiras não são puramente racionais. Elas são moldadas por instintos e emoções muito mais antigas do que o próprio conceito de dinheiro. Para entender melhor essa diferença entre conhecimento e comportamento, vamos imaginar dois personagens, o Carlos e a Ana. Os dois têm muito em comum. Trabalham na mesma empresa, ocupam cargos parecidos, recebem praticamente o mesmo salário e até moram no mesmo bairro. Em teoria, devem ter o mesmo padrão de vida e as mesmas oportunidades. Mas na prática, a vida deles segue caminhos completamente diferentes. Carlos é o típico profissional que vive no piloto automático. Assim que o salário cai na conta, ele sente aquela sensação de alívio, mas em poucos dias, o dinheiro começa a evaporar. Almoço fora todos os dias, pequenos gastos no cartão que parecem inofensivos, assinaturas de aplicativos que ele nem usa mais e, claro, compras por impulso. Basta passar em frente a uma loja com uma placa de promoção e o seu sistema 1, aquele rápido e emocional de que falamos antes, assume o controle. Eu mereço, ele pensa, e logo já compra. Quando chega o fim do mês, Carlos se vê sem reservas, pagando apenas o mínimo do cartão de crédito e prometendo a si mesmo que no próximo mês vai ser diferente. Mas o próximo mês nunca é diferente. Ele repete o ciclo, de novo e de novo, sem perceber que o problema não está no salário, e sim na forma como ele se relaciona com o dinheiro. Agora vamos olhar para a Ana. Ela também recebe o mesmo salário, mas decidiu que não queria viver nesse ciclo de frustração. Ao invés de depender da força de vontade, ela criou sistemas. No dia em que o salário cai, uma parte já vai direto para sua reserva de emergência, e outra parte é investida automaticamente. Ana sabe que se o dinheiro ficar sobrando na conta, o cérebro vai inventar desculpas para gastá-lo. Por isso, ela tira a tentação do caminho logo de cara. Ana também aprendeu a questionar as suas próprias emoções. Quando ela sente vontade de comprar algo por impulso,
ela se faz uma pergunta simples: isso vai me deixar mais próxima ou mais distante da vida que eu quero daqui a 5 anos? Esse pequeno hábito, que parece banal, muda completamente suas decisões. E aqui está o ponto mais importante. Não é a renda que separa Carlos e Ana, mas sim o comportamento. Os dois têm as mesmas condições financeiras, mas enquanto Carlos permite que as suas emoções controlem sua vida, Ana entendeu que para prosperar, precisa controlar a narrativa e o sistema ao redor do dinheiro. Isso mostra algo que todos nós precisamos aceitar. Enriquecer não é ganhar mais, mas sim aprender a lidar melhor com o que já temos. Quem não consegue administrar 3 mil reais, também não vai conseguir administrar 30 mil, porque o problema nunca foi a quantia em si, assim os hábitos e as escolhas que fazemos todos os dias. Se existe um ponto que diferencia definitivamente pessoas que prosperam daquelas que sempre ficam para trás, é a narrativa que elas contam a si mesmas sobre o dinheiro. O escritor do livro A Psicologia Financeira diz algo muito poderoso: o dinheiro é mais sobre comportamento do que sobre conhecimento técnico. E essa frase faz todo sentido. Não adianta nada saber calcular juros compostos se lá no fundo você acredita que nunca vai conseguir investir. Cada um de nós carrega uma história financeira pessoal. São frases, crenças e experiências que absorvemos desde a infância e que moldam a forma como nos relacionamos com o dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais dizerem: dinheiro não dá em árvore, ou rico só fica rico porque explora os outros. Talvez tenha visto brigas constantes em casa por causa de dívidas, ou o contrário, pode ter sido criado em um ambiente de abundância, onde o dinheiro nunca foi motivo de estresse. Essas experiências criam uma espécie de programa mental invisível, e sem perceber, você age de acordo com ele. Se você se vê como alguém que sempre será pobre, vai agir de maneira a confirmar essa identidade, gastando sem pensar, se sabotando, deixando oportunidades passarem. Se por outro lado você acredita que é capaz de construir riqueza, suas ações tendem a ser diferentes. Você busca aprender, poupa, investe e assume riscos calculados, como se estivesse sempre escrevendo um roteiro sobre nós mesmos. A questão é: você está escrevendo uma história de escassez ou uma história de abundância? Vamos imaginar duas pessoas que recebem um bônus inesperado no trabalho, 5 mil reais. A primeira já pensa imediatamente no que vai gastar esse dinheiro, porque se não for para gastar, vai servir para quê? Essa narrativa a leva a gastar o bônus em uma viagem ou em compras, sem nenhum retorno futuro. Já a segunda pessoa enxerga esse bônus como um empurrão para acelerar o seu plano. Posso investir, quitar dívidas ou usar esse dinheiro como capital para algo maior. A diferença não está na quantia, mas na história que cada uma conta a si mesmo sobre o que o dinheiro representa. E isso não surge apenas da família, mas também da sociedade. Muitas pessoas acreditam que, para serem vistas como bem-sucedidas, precisam ostentar carro novo, celular de última geração, roupas de marca. E na tentativa de provar isso para os outros, acabam presas em dívidas e ansiedade. A verdade é que riqueza silenciosa, aquela que não precisa ser mostrada, é muito mais poderosa do que riqueza de fachada. Mudar a narrativa pessoal é como trocar o óculos pelos quais você enxerga o mundo financeiro. Deixar de lado frases como "eu não entendo de investimentos" e substituir por "eu posso aprender sobre investimentos aos poucos". Isso não significa viver em um conto de fadas. Significa reescrever a forma como você se enxerga diante do dinheiro, porque no fundo, nossas ações seguem a identidade que acreditamos ter. Se você se vê como alguém disciplinado, vai agir como tal. Se você se vê como alguém sempre enrolado, continuará sabotando a si mesmo. O segredo, então, é assumir o papel de autor da sua própria narrativa financeira. Quanto mais consciente você se torna dessa história interna, mais fácil fica alinhar as suas decisões do dia a dia com o futuro que você realmente deseja construir. Se o dinheiro é tão influenciado pela mente, faz sentido entendermos as principais armadilhas psicológicas que nos levam a tomar decisões ruins. São como truques invisíveis do cérebro que distorcem a nossa percepção e nos fazem agir contra nossos próprios interesses. Uma das mais conhecidas é o viés da confirmação. Ele funciona assim: quando temos uma crença, buscamos apenas informações que reforçam aquilo em que já acreditamos e ignoramos tudo que vai contra. Por exemplo, se alguém acredita que investir em ações é arriscado demais, essa pessoa só vai prestar atenção em notícias de crises, quedas e falências. Ela não vai enxergar histórias de pessoas que prosperam no longo prazo, porque isso contradiz a sua visão. O problema é que o viés de confirmação cria uma bolha mental, onde você sempre tem razão,
mas continua preso no mesmo erro. Outra armadilha poderosa é o efeito manada. Desde a pré-história, o nosso instinto foi seguir o grupo, porque estar com a maioria aumentava as chances de sobrevivência. O problema é que no mundo moderno financeiro, seguir a maioria quase sempre leva ao desastre. Pense nas bolhas especulativas. Todo mundo começa a comprar um ativo porque está subindo, e isso atrai cada vez mais investidores, até que de repente a bolha estoura. Quem entrou no final perde tudo. O efeito manada explica por que tantas pessoas compram ações quando estão na máxima histórica e vendem desesperadas quando o mercado cai, exatamente o oposto do que seria racional. Também existe o viés da aversão à perda. O nosso cérebro sente a dor de perder R$ 100 de forma muito mais intensa do que a alegria de ganhar R$ 100. Essa desproporção emocional faz com que muitas pessoas travem diante de investimentos de risco controlado. Elas preferem deixar o dinheiro parado em uma conta sem rendimento, porque a possibilidade de perder um pouco é mais assustadora do que a chance de ganhar muito mais. Esse viés explica, por exemplo, por que tanta gente vende suas ações no primeiro sinal de queda, transformando uma oscilação temporária em um prejuízo definitivo. E tem ainda o viés do presente, que nos puxa sempre para a recompensa imediata. Diante da escolha entre R$ 50 hoje ou R$ 90 daqui a um mês, a maioria escolhe o agora. Esse impulso destrói planos de longo prazo, porque sempre existe uma tentação no presente. Um jantar, uma compra, um prazer rápido que rouba a chance de um futuro muito mais tranquilo. Então, como escapar dessas armadilhas? O primeiro passo é tomar consciência delas. Só de saber que o seu cérebro tende a buscar confirmação, seguir a manada ou valorizar as perdas, você já começa a se questionar antes de agir. O segundo passo é criar estratégias externas, automatizar aportes, definir regras claras de quando vender ou não vender o investimento, ou até adotar um diário financeiro para registrar emoções e perceber padrões de comportamento. Essas armadilhas não desaparecem, afinal, são parte da nossa biologia. Mas quando você aprende a identificá-las, ganha uma vantagem enorme. Como jogar um jogo conhecendo os truques do adversário. Você não elimina os riscos, mas aumenta muito mais as suas chances de vencer. Se até aqui vimos que a nossa mente nos coloca em armadilhas e nos leva a decisões irracionais, a boa notícia é que também podemos reprogramá-la. A chave não é depender apenas da força de vontade, porque a força de vontade falha. O segredo é criar sistemas que tornam a decisão certa o caminho mais fácil e natural. Nosso cérebro é movido pela dopamina, o neurotransmissor ligado à busca de recompensas. Por isso que sentimos prazer ao gastar, porque a compra ativa esse sistema de recompensa instantânea. O problema é que o dinheiro funciona no longo prazo e a dopamina no curto. O resultado, acabamos sempre priorizando o agora. Em vez de lutar contra a dopamina, podemos usá-la a nosso favor. Uma estratégia é criar gatilhos positivos que associam prazer às escolhas financeiras corretas. Por exemplo, cada vez que você faz um aporte mensal, pode comemorar de alguma forma, nem que seja anotando em um quadro visível o quanto seu patrimônio está crescendo. Pequenas celebrações transformam um hábito racional em algo emocionalmente gratificante. Outro ponto fundamental é a automatização. Se você precisa decidir todo mês se vai investir ou não, a chance de falhar é enorme, porque sempre haverá uma desculpa. Uma conta extra, uma viagem, uma promoção irresistível. Mas quando o investimento acontece automaticamente, antes de você ter a chance de gastar, não existe espaço para negociação. É como se você enganasse o próprio cérebro, tirando a tentação do caminho. Além disso, reprogramar a mente passa por criar sistemas de longo prazo que não dependam de motivação diária. Pense em alguém que decide poupar o que sobrar no fim do mês. Isso quase nunca funciona, porque sempre existe um gasto novo. Agora, quem define um valor fixo para investir antes de qualquer despesa, cria um sistema que se mantém mesmo quando a motivação oscila. Lembre-se do Carlos e da Ana. O que diferenciou Ana não foi ganhar mais, mas ter clareza de que precisava estruturar o seu ambiente financeiro para não depender de força de vontade. Enquanto o Carlos acreditava que no próximo mês se controlaria melhor, Ana programava sua conta bancária para trabalhar a favor dela. Existe um conceito de pequenas vitórias acumuladas. Nosso cérebro adora progresso visível. Por isso, se você começa tentando guardar 50% do salário de uma vez, pode se frustrar e desistir rápido. Mas se começa com 5%, depois 10%, 15%, vai criando uma escada de vitórias que gera confiança. A cada degrau, a mente entende. Eu sou uma pessoa capaz de investir, eu estou no controle. Reprogramar a mente para a riqueza não é sobre nunca mais sentir vontade de gastar ou nunca mais ter medo de investir. Essas emoções sempre existirão. O segredo é criar um ambiente e um sistema em que a escolha correta seja mais fácil do que a errada. E com o tempo, essa repetição
transforma-se em identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado e passa a ser alguém que é disciplinado. Nós vimos que o nosso cérebro foi moldado para a sobrevivência, não para o acúmulo de patrimônio. Que histórias pessoais e crenças moldam a nossa identidade financeira. Armadilhas psicológicas invisíveis, como o viés de confirmação ou efeito manada, sabotam nossas decisões. Me conta aqui nos comentários se você já virou a chavinha da sua mente ou se ainda está nessa batalha. Comenta "mente rica" só para eu saber se você chegou até essa parte do vídeo.